A Bíblia também faz uma outra afirmação de que nós passamos a ver quando nós cremos. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas há alguns detalhes nessas afirmações bíblicas que às vezes passam despercebidos. Por exemplo, eu tenho que abrir os olhos para enxergar. Quando Deus falou lá com o seu servo Abraão, por exemplo, ele diz, olha, abre os olhos, olha, aonde você enxergar, este é o espaço, é a região, é o território que eu tenho dado para ti e para a tua descendência. Então há necessidade de nós avançarmos. Por exemplo, diz aí em outra passagem, todo lugar que pisar a planta do teu pé tenho dado a ti, então eu preciso avançar. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema erga a cabeça e abra os olhos. Há momentos em que isto é não só importante, mas vital. A palavra diz, na expressão usada por Paulo, na carta aos Efésios, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Em outra ocasião ele disse, vós sois a luz do mundo. Mas Paulo completa dizendo, levante-se você e Cristo vai iluminá-lo. É necessário que nós entendamos que Deus é quem faz tudo, tudo está nas mãos dele, sem ele nada é possível, mas com ele tudo é possível, mas ele coloca condições, são meios da graça de Deus, são obediências, são atitudes esperadas do povo de Deus que abrem as portas dos céus, não porque nós passamos a merecer aquilo, mas porque Deus determinou que este era o caminho para nós chegarmos ao trono da graça, para atingirmos o coração de Deus. Então ele diz aqui, desperta, levanta e Cristo te iluminará. Muito claramente, este texto mostra que há um momento certo de nós levantarmos, particularmente quando nós estamos no meio de adormecidos, quando nós estamos no meio de um povo morto, ou pelo menos já quase desistindo, quase parando. A Bíblia diz, é necessário que você abra os olhos, que você se levante para que Cristo ilumine a sua vida. Uma ocasião em que isso aconteceu, parecido com isso, está lá no Antigo Testamento, se você quiser abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 15. O que tinha acontecido aqui? Em desobediência a Deus, o povo, sob comando do próprio Davi, havia levantado o censo, o que Deus não tinha aprovado. E diz aqui, versículo 15, que entre outras coisas que Deus fez, de praga e de gente que morreu por causa disso, por causa de desobediência, por não seguirem a orientação direta de Deus, versículo 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. A gente está no meio de uma guerra, não nós, mas estamos acompanhando à distância e vemos a destruição que acontece. E nós normalmente atribuímos, e corretamente, a destruição ao mal. E, na verdade, a Bíblia diz aqui que Deus resolveu destruir porque o homem tinha aceito o mal, tinha planejado se rebelar contra Deus, e Deus lá atrás já dissera, olha, você tem aqui duas escolhas para fazer, uma e outra, aquela que é da minha vontade e a que é contrária à minha vontade. A que é da minha vontade vai trazer bênção sobre você, vai impedir os flagelos de chegarem até você. Mas se vocês fizerem a escolha errada, tudo aquilo que vem de ruim sobre estes outros povos virá também sobre ti. Era coisa que Deus tinha falado lá atrás. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos como que adormecidos, com os olhos fechados. E aqui o texto carece de uma explicação que já foi dada em outras ocasiões. Deus não precisa se arrepender como nós precisamos nos arrepender. O arrependimento significa mudança. O arrependimento para nós é mudança na nossa atitude e no nosso pensamento. Nós estávamos nos afastando de Deus e
estávamos escravos do pecado. E a mudança requer mudança de mente. Agora eu quero obedecer a Deus, eu não quero mais obedecê-lo, e o meu esforço passa a ser em fazer a vontade de Deus. Arrependimento, no caso de Deus, não é porque ele se deu conta que estava fazendo errado, porque Deus não erra. Não há nada de errado no nosso Deus. Arrependimento é mudança, mas mudança de atitude. E ele estava a completar a destruição, e então ele muda a atitude, não que ele perceba, o que é que eu estou fazendo? Não, Deus nunca vai precisar fazer isso, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas quando diz que ele se arrependeu, diz que ele mudou então a forma de agir, assim como o arrependimento para nós é mudança da forma de agir, é atitude para buscar a Deus, da parte de Deus é mudança em relação a completar aquilo que ele estava operando de destruição sobre a cidade. Essa é a situação. Então, disse, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu. E quando a Bíblia coloca aqui o anjo maiúsculo, ele está se referindo a uma teofania. Era o próprio Senhor presente ali, numa antecipação, antes de ele se encarnar num menino, num bebê, porque Jesus não foi um ser criado, ele sempre esteve junto de Deus. Jesus é Deus com Deus Pai, é ele o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, desde antes da fundação do mundo, são existentes, eles não passaram a existir. Aqui é uma aparição prévia, antecedente do dia que ele se encarnou. Jesus está ali presente, pessoalmente, é o anjo do Senhor que estava lá entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra, e disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Mas há uma expressão aqui que eu queria que você observasse, versículo 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor. E ele vai confessar, Senhor, eu que pequei, eu é que me antecipei e resolvi fazer isso. Não deixe com que as consequências de uma atitude errada, pecaminosa, de desobediência da minha parte, traga consequências sobre todos, para ver, meus amados, como essas coisas são complicadas. Mas ele levantou os olhos, viu o que estava acontecendo. Talvez não entendesse até aqui. Então eu quero dizer para você que quando nós estamos no meio de um povo desobediente, no meio de uma atitude de rebeldia contra Deus, seja ela procedente de quem for, nós fazemos parte daquilo que está acontecendo. Mas não necessariamente nós somos culpados por aquilo. Só que uma coisa é necessária para todos: levantar os olhos, erguer a cabeça e enxergar espiritualmente o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um mover no nosso mundo que só não enxerga quem não quer, quem não ergue os olhos, para perceber que o verdadeiro inimigo da humanidade não é um ditador, não é outro presidente, não são deputados, não são candidatos. O inimigo sempre foi o mesmo inimigo. Quem está por trás de tudo que traz prejuízo, sofrimento, destruição sobre a raça humana é o pecado, e aquele que faz uso do pecado para trazer essa condenação sobre a raça humana. Erga os seus olhos, levante os olhos e descubra até que ponto até que ponto nós podemos mudar alguma atitude, nós podemos rever o nosso procedimento, o quanto nós estamos aquém daquilo que Deus está requerendo de parte do seu povo. Nós que somos o povo de Deus, afirmamos, somos a igreja do Senhor, somos o povo, somos a noiva de Cristo, e às vezes ficamos aquém daquilo que Ele espera que nós fiquemos, que é exatamente o meio pelo qual
Ele quer trazer a graça não só sobre nós, mas sobre as nossas famílias e sobre o povo no meio do qual nós estamos. É necessário, quando vemos destruição, quando enxergamos sofrimento, quando vemos perseguição, quando vemos consequências que não eram preparadas para o homem, mas que foram ditadas por Deus como consequência por rebeldia, por desobediência, nós precisamos olhar espiritualmente e descobrir que há causas muito mais poderosas do que as causas meramente humanas. Os homens passam, os regimes passam, as formas de governo passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se há um inimigo para o qual nós devemos estar atentos ao mover dele, este inimigo é o próprio diabo. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Não é que há um castelo chamado inferno. Não, o inferno é local de condenação. Mas quer dizer que aquela porta não foi para nós. Nós não vamos ser jogados naquela porta. E o diabo pode tentar qualquer investida sobre o povo de Deus. Se o povo de Deus abrir os olhos e perceber e dizer: Senhor, eu me arrependo. Aqui, em vez de olharmos, porque, meus amados, é muito fácil a gente olhar para o lado, nós vamos encontrar muita gente pior do que nós. Vamos. É muito fácil apontar o dedo para cá, para lá, e dizer: esse, aquele, está fazendo isso e aquilo, mas Deus não está olhando para os piores do que nós. Deus está olhando para nós, o seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com alguns especiais, não porque eles nasceram especiais, mas aqueles cujo coração é totalmente dele, aqueles que estão de pé e com os olhos abertos. Meu amado, fique atento a um inimigo investindo sobre a igreja do Senhor. Ele não quer a sua salvação, ele não quer ver a sua família nos céus, ele não quer ver os seus amigos salvos, ele quer a destruição. Jesus disse que ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Então, querido, este é tempo de abrirmos os olhos. Abrirmos os olhos não porque estamos sofrendo com o aumento dos preços, não porque estamos sofrendo porque, se tal governo, uns pensam assim, se esse continuar, ou se o outro se estabelecer, mas porque há um mover do diabo. Há um mover nos ares, há uma guerra espiritual se travando, e quando nós baixamos os olhos e olhamos só para o que está ao nosso redor, nós deixamos de enxergar estas coisas. Deixa eu dizer para você, pai, mãe, você que tem filhos pequenos, o diabo está atacando os seus filhos. O inimigo está atacando você, está fazendo com que o seu mau exemplo tenha a oportunidade de acontecer dentro de casa. Ele está atacando você, empregado. Ele está atacando você, supervisor, você patrão, você proprietário. Ele está atacando, tentando fazer com que o nosso exemplo diminua, com que nós nos encolhamos e passemos a enxergar apenas as coisas ruins que estão acontecendo. Meu amado, todo sofrimento um dia vai passar. Naquele lugar que Jesus foi preparar, que Ele está preparando, e que vai voltar para nos buscar e nos levar para lá, naquele lugar não há sequer uma lágrima mais derramada, não há choro, não há ranger de dentes, não há sofrimento mais naquele lugar. Aquele é o lugar para o qual você foi preparado, aquele é o lugar que foi preparado para você. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, foi o que Jesus falou. Glória a Deus. Erga os olhos, meu amado, erga os olhos, porque os dias são difíceis, os dias são complicados, e há uma tendência muito perigosa de nós olharmos só para as dificuldades financeiras, físicas, sociais. Isso tudo é um desvio que vem sobre nós com roupagem de coisa importante, mostrando o quanto o ser humano precisa o ser humano precisa que você dê testemunho, que você pregue o evangelho, que você ensine o caminho da salvação, porque não há outro caminho que leva o homem para estar com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Senhor, abre os nossos olhos, ajuda-nos a enxergar estas coisas, Senhor. Mas há outras ocasiões em que nós precisamos estar com os olhos abertos. Há uma ocasião, pelo menos sui generis, lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 5. O que acontece aqui? Estava lá no 4. Disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então você já viu que momento que era. Aquele momento da transfiguração, aquele momento em que Moisés e Elias, no entendimento deles, estavam ali presentes. Versículo 5 diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-o, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Antes de passar para o versículo seguinte, eu quero dizer que nós, acima de tudo e antes de tudo, precisamos ouvir. Dar ouvidos. Nós queremos muito ver, mas como eu comecei a mensagem, a Bíblia diz: se tu creres, e a fé vem pelo ouvir, se crermos no que ouvimos, tu verás a glória de Deus. Então diz que eles ouviram esta voz, caíram de bruços, e realmente a voz do Senhor é poderosa a ponto de nos fazer cairmos em nós mesmos, percebermos quem nós somos diante daquela santidade, da grandiosidade de Deus. Caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Um outro momento que é hora de abrir os olhos, levantar a cabeça, de nos levantarmos, de nos erguermos, é um momento de grande medo, de incompreensão, de ficarmos impressionados e confusos. E às vezes no agir de Deus acontece isso, nós ficamos: e agora? Como é que é? O que está acontecendo? E caímos de rosto em terra. Meu Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo. Sabe o que o Senhor fala? Erguei-vos, levante-se, fique de pé. Semana passada nós pregamos algo parecido, e diz que aqueles que saem andando e semeando enquanto choram, lembra disso? Saem chorando, vão trazer com certeza os seus feixes. O agir de Deus sempre vai estar relacionado à nossa atitude de obediência e de nos levantarmos e dizermos assim: olha, eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, eu posso não enxergar tudo, mas o Senhor me manda ficar de pé. Este é o momento da confusão, momento de dúvida, momento de ficar impressionado com as coisas. Senhor, como é que eu me vejo no meio disso? O que é que eu faço? Para onde eu vou? É hora de erguer-se, como diz Jesus: erguei-vos e não temais. Uma ocasião Jesus foi ter com seus discípulos no meio do mar revolto, lembra disso? E ele mesmo fora quem os enviara para lá. Ele disse: olha, entrem no barco e vão à frente. E ele foi ter com eles à noite. O vento dava com força contra o barco, o mar estava revolto e eles estavam a ponto de ir a pique. E o Senhor se aproximou deles e eles ficaram apavorados. É um fantasma, é só o que faltava. No meio desse problema todo que a gente está, ainda me aparece um fantasma. É o que eles imaginaram que estava acontecendo. E a voz do Senhor foi: sou eu. Não temam, não temais, não tenham medo, porque quando nós estamos no meio da confusão, no meio das coisas que causam dificuldade de enxergar, aqui tinha descido uma nuvem, era uma nuvem luminosa, então eu imagino que eles estavam ofuscados, eles não conseguiam enxergar nada, tentavam enxergar, apalpar, o que é que está acontecendo? Caíram com o rosto em terra, apavorados provavelmente, como naquela ocasião, achando que fossem morrer. Numa ou noutra, quando não enxergamos o caminho, quando estamos em dúvida sobre onde pisar, para onde ir, eu não enxergo.
No meio da tempestade, porque estava uma escuridão e o mar revolto e o barco quase afundando. Ou no meio de uma claridade absurda, criada pelo próprio Deus. Nós, às vezes, ficamos como que impedidos de enxergar. E realmente caímos com o rosto em terra. Graças a Deus, porque o Senhor chega perto e diz: erga-se, levante-se, levante-se, não tenha medo. Esta é a hora de você obedecer a esta ordem. Se já estamos no meio de um mundo confuso, no meio dos ataques do inimigo, muitas vezes nós mesmos não enxergamos, não vemos para onde ir, ouvimos até a voz, e o Senhor chega perto de nós e diz mais uma vez: ergam-se, levantem-se e não tenham medo. Não permita que o temor afaste a confiança de você. Não permita que a insegurança, o desconhecido, afaste a fé que você tem no Senhor. Ao contrário, deixe ela crescer ainda mais, a ponto de ouvir o Senhor dizendo: eu estou perto. Eu prometi lá que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu nunca deixei de cumprir esta palavra na sua vida. Nestes momentos, meus amados, pratiquemos este bom hábito de lembrar, mas o Senhor disse que sempre estaria comigo. É hora de erguer a cabeça, abrir os olhos e saber que Ele é quem mostra o caminho. Talvez seja um passo de cada vez. Talvez nós descobramos mais e mais que o caminho é estreito. A porta que leva à salvação é estreita. O caminho não é tão simples, mas ele é um só. E quem anda por este caminho não tem dúvida, sabe que está no caminho certo. Por quê? Porque aquela voz está sempre presente dizendo: não tenha medo, é por aí mesmo. A Bíblia diz que essa voz, se nós estivermos nos desviando do caminho, vai estar atrás dizendo: anda por aqui, ó. Este é o caminho. Glória a Deus. Hora de saber o caminho, graças a Deus. Mas há outro momento que é importante nós erguermos os nossos olhos. Veja lá, João capítulo 4, versículo 35. João capítulo 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Lembra da semana passada? Quem sai? Andando, chorando, mas semeando, vai voltar com os feixes. Aqui diz que tanto o ceifeiro como o semeador se alegram, e o ceifeiro recebe já a recompensa. Porém, no versículo anterior diz como é que isso acontece. Põe lá, meu querido, versículo 35. Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Em outras palavras, abra os olhos, porque tem gente indo para o inferno e está preparada para ouvir o seu testemunho, para ouvir a palavra ensinada por você, para ser discipulada por você, para ser evangelizada por você, aonde você está. Erga os olhos, diz a palavra, e você vai se alegrar com os feixes que você vai trazer de volta. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, nós somos parte disso. O título que o Senhor reservou para nós exclusivamente é de embaixadores. Nós somos embaixadores dele aqui para falarmos deste evangelho maravilhoso, deste caminho único e inquestionável e inconfundível que leva o ser humano perdido para o céu. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz por lá e não permite que nós sejamos confundidos, desanimados, desorientados, mas Ele exige uma coisa de nós: cabeça erguida. Quem fica com a cabeça para baixo tropeça e cai. Nós olhamos para frente, aliás, a Bíblia define para o alvo.
Temos um foco para olhar. Foque a sua vida aonde você quer chegar e descubra que no campo visual e espiritual, você vai descobrir que no meio da caminhada há pessoas. Você está caminhando para lá e diz, mas espera aí, esse pessoal não vai. Abra os olhos, diz a Bíblia, e descubra que eles já estão prontos. O diabo fica cochichando aqui, um monte de desculpas. Você não vai saber o que falar para essa pessoa. Você não está preparado. Você não merece. Você não está pronto. Querido, isso são lorotas, mentiras diabólicas, porque ele é o pai da mentira. O que a palavra de Deus diz para você, para mim, para nós como igreja é: erguei os vossos olhos, porque a colheita está pronta. Sabe o que ele diz aqui? Olha, vocês estão dizendo que faltam 4 meses, é o que ele disse. Vocês estão dizendo que isso é mais para frente, que tem que planejar primeiro, vamos estruturar, um dos maiores inimigos da evangelização é a organização. A gente acha que tem que se arrumar, não vamos primeiro preparar aqui, ajudar, vamos fazer um plano, vamos levar 3 meses planejando, porque no 4º mês, é o que eles estão dizendo aqui. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses. Eu, porém, diz o Senhor, vos digo, levantem, ergam as cabeças, levantem os olhos, abram os olhos e vejam que a ceifa está preparada. E sabe uma coisa? Há uma ceifa no final. Há uma última ceifa programada. E essa ceifa é aquela em que o Senhor vai nos colher. E diz que haverá joio e trigo juntos. Trigo e joio misturado. Jesus disse, olha, aqui não é a hora de nós separarmos o joio. Aqui é a hora de nós semearmos e colhermos. Mas naquele dia, o Senhor vai fazer diferença entre aqueles que verdadeiramente são dele e que estão apontando para o alvo, que sabem aonde devem e querem chegar, e que estão com os olhos abertos para ver o que está acontecendo ao redor, e que não se confundem por cochichos políticos, sociais, humanos, humanistas, melhor dizendo, filosofias, princípios. Nossos princípios são bíblicos, nós nos baseamos na palavra de Deus, e estamos muito acima destes cochichos diabólicos, sociais, humanitários, porque os padrões de Deus são mais altos. Ele disse assim uma ocasião, olha, os meus caminhos são mais altos que os de vocês, os meus pensamentos são mais elevados, venham para cá, andem no meu caminho. Quem anda no caminho alto enxerga melhor. Ele está dizendo, andem aqui, abram os olhos, ergam a cabeça e descubram que as pessoas que moram do lado da sua casa estão prontas, que os seus vizinhos estão preparados para ouvir. Mas eu não sei se eles vão receber. Não é problema seu. Não é problema seu. É o Senhor que vai fazer a obra. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a Bíblia, é o próprio Espírito de Deus. Ele é quem está fazendo, mas ele nunca disse que iria fazer isso sozinho. Ele sempre disse, ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando-os. Abrir os olhos e ver que a seara está pronta, é descobrir que eu lá no meu emprego tenho uma tarefa além de buscar o sustento para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos. Eu estou ali para representar o meu Senhor, porque este é o meu papel aqui, é o meu papel de vida. Como Paulo disse, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Estamos vivendo aonde o Senhor permite que nós estejamos hoje, naquele emprego, naquele papel que você exerce, naquele momento que você está vivendo, naquela escola onde você estuda, naquele bairro onde você mora, naquele grupo que você frequenta. Você é um embaixador do Senhor, mas só vamos ver isso e lembrar disso se abrirmos os olhos e, com a misericórdia que Deus tem, começarmos talvez a chorar, como Jesus chorou quando ele abriu os olhos sobre Jerusalém. Lembra disso? A Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e chorou. É a única menção que tem lá disso aí. Diz que ele chorou olhando e disse assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Quantas vezes. Mas sabe uma coisa?
vocês rejeitaram os profetas que eu enviei. Vocês rejeitaram todos que vieram antes de mim e vão me rejeitar também. Essa era a ideia. No entanto, a nós o Senhor já pagou o preço e agora Ele nos envia. E eu quero dizer para você, querido, que a obra que Deus faz na vida deste mundo através da sua igreja é infinitamente mais valiosa do que qualquer sistema de governo, do que qualquer filosofia de vida, do que qualquer influência humanista. Você tem nas mãos a palavra que não volta vazia. Você tem no coração o Espírito de Deus, dentro do seu espírito, que é poderoso para fazer infinitamente mais, do Deus que é poderoso para isso, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quais são as coisas que têm cegado? Quais são as coisas que têm feito que você olhe para baixo, para os problemas, prostrado no chão, e que não enxergue as possibilidades que estão diante de você, ao seu lado, ao seu redor, aonde você está? Você é aquele que o Senhor chamou para isso, mas a ordem dele é: levante-se e abra os olhos. Significa que o diabo tenta deixar você prostrado e de olhos fechados. Tem uma ocasião que é bom fechar os olhos, na hora de orar. Aí você fecha os olhos, a Bíblia diz: entra no seu quarto, o Pai que vem em secreto vai recompensar, não é assim? É um momento específico, mas aqui neste mundo, abra os olhos para enxergar o agir do inimigo ao seu redor, para enxergar que quando Deus está agindo, não há necessidade de ficar em temor, e para enxergar que é hora de abrir a boca e de dar um testemunho vibrante, satisfatório, satisfeito, alegre, de quem conhece ao Senhor, que já tem um lugar preparado para você. Glória a Deus, aleluia. Há uma outra ocasião que eu gostaria de falar que é interessante nós nos levantarmos e abrirmos os olhos, e esta é um exemplo do próprio Senhor Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, referindo-se à ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. Diz a palavra aqui no versículo 41, tiraram então a pedra, porque Jesus ordenara: tirai a pedra, e eles disseram assim: Senhor, mas já cheira mal, já são 4 dias, eu tenho certeza. Tirai a pedra, tirem a pedra. E Jesus, o que é que diz aí? Leia comigo: levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Sabe, meu amado, se você está esperando um milagre na sua vida, se você está diante de um impossível, se você está diante de uma coisa que não é possível para ninguém, você nunca ouviu falar, você tem um Deus que é poderoso e que manda simplesmente a gente tirar a pedra. A partir daí é o momento que Ele age. Mas assim como Jesus fez, é necessário que nós tomemos essa atitude de levantar os olhos para os céus e lembrar que o Senhor sempre nos ouve. Tiago, irmão de Jesus, nos seus escritos, alerta para o seguinte: olha, vocês não recebem algumas coisas. Primeiro, porque não pedem. Jesus olhou para os céus e disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, e eu te dou graças por isso. Coração grato, meu amado. Tirar a pedra do túmulo você tira, mas coração agradecido e reconhecimento tira o morto lá de dentro. Glória a Deus, graças te dou, Pai, porque tu me ouviste, tu já me ouviste, tu sabias, já quando eu vinha para cá, olhamos a seara, que está branquejando, e já podemos ir com essa atitude: Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu minha oração, que eu fiz agora pela minha vizinha, pelo meu amigo, pelo meu primo, pelo meu colega, por aquela pessoa que tem batido aqui na minha porta. Senhor, obrigado, porque já ouviste, agora eu vou em teu nome, e esta pedra eu vou tirar do caminho, para que o Senhor faça o milagre de trazer esta pessoa da morte para a vida, aleluia. Mas é necessário que nós estejamos dispostos a, antecipadamente, como Jesus o fez, levantar os olhos e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei, pela fé na tua palavra, que tu ouves esse tipo de oração. Continuando com o que Tiago tinha dito, ele diz: olha, vocês não recebem por 2 motivos.
Porque não pedem. Jesus disse: até agora vocês não têm pedido nada em meu nome, peçam e vocês vão receber, porque o Pai vai ser glorificado em mim, se eu responder às orações, peçam. E Tiago complementa: vocês não pedem. Mas ele diz também assim, mas quando vocês pedem, tem um outro problema. Vocês pedem mal, porque pedem para esbanjar nos vossos prazeres. Jesus não estava pedindo pela ressurreição de Lázaro, não estava ordenando que ele saísse para fora para esbanjar nos seus prazeres, mas sim para ver a vontade de Deus cumprida na vida daquele homem, na vida dos familiares dele, na vida do povo que iria presenciar aquilo, e na vida de sua e minha, hoje aqui, porque podemos nos lembrar deste milagre maravilhoso. Jesus é poderoso para trazer vida aos mortos, ele é poderoso sim para ressuscitar alguém que faleceu, mas nós estamos falando aqui de uma morte pior, nós estamos falando aqui da morte espiritual, nós estamos agora falando que você e eu fomos enviados para trazer mortos à vida, nós não podemos fazê-lo, mas o Pai que ouve, o Pai que já ouviu antecipadamente, está vendo a sua atitude, que é uma oração, e está vendo o seu pedido, dizendo: Senhor, abençoa este dia em que eu vou sair para evangelizar, e já está colocando no seu caminho a seara branca, aquela pessoa na vida de quem ele mesmo vai entrar. Que coisa maravilhosa! Mas é necessário erguer os olhos, ver que a seara está branca, e levantar os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, obrigado, porque nisso aqui eu sei que o Senhor me ouve. Eu quero confessar a você que eu já fiz algumas orações que eu não sabia se o Senhor ia ouvir ou não. E você também, porque há ocasiões que a gente tem dúvida: Senhor, eu não sei se isso é da tua vontade. No entanto, eu vou orar porque eu quero declarar minha fé de que tu és poderoso para fazer isso. Então a oração foi uma atitude de quem crê que ele é poderoso. No entanto, como Jesus, a gente disse assim: todavia seja feita a tua vontade. Muitas orações, mas há orações que o Espírito vai dando uma convicção aqui dentro, em que ele diz: esta eu respondo, esta está de acordo com a vontade, esta está dentro do meu propósito, esta está dentro do meu plano, eu vou responder e você vai ver acontecerem as coisas diante de você. Glória a Deus. A Bíblia diz que uma fé pequena é capaz de fazer um monte que esteja no caminho ser transportado, jogado no mar. Se aquela pessoa para quem você quer testemunhar parece tão difícil, talvez seja exatamente esta oração que você tem que fazer: olhar para o céu e dizer: Senhor, diante da tua palavra, o Senhor está colocando tão forte aqui dentro essa vontade, então eu estou entendendo o que o Senhor está mandando, então eu sei que o Senhor já fez a sua palavra ser ouvida, e eu vou seguir em frente, em nome de Jesus. E Satanás já vai sair correndo, já vai sair dali em nome de Jesus. E a tua palavra há de transformar aquela vida, aquele lar, aquela situação. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se você está esperando por um milagre, por um acontecimento grandioso, a gente tem mania de taxar alguns de mais mortos que outros. Se não é crente, meu querido, na ótica de Deus está morto. Ele não tem vida espiritual. E não há mais morto e menos morto, ou está morto ou está vivo, e eu espero que todos nós aqui hoje estejamos vivos no Senhor, e se há alguém que entrou com dúvida, hoje ainda, antes de ir para casa, você vai vir aqui à frente fazer a sua oração: Senhor, eu nunca mais quero ter dúvida de que o Senhor está presente. Então, se os meus olhos se fecharam em algumas ocasiões, eu quero daqui para frente tê-los colocados em Ti, postos no Senhor, para ver o que o Senhor vai fazer. Uma ocasião lá no passado, o povo de Deus estava sendo atacado durante o reinado de Josafá. Um rei bom, um dos reis que tem muita coisa boa para se falar, não é? E diz que o rei Josafá se pôs diante de Deus e disse o seguinte: Senhor, nós não temos forças para resistir a esse inimigo. Que oração negativa, não? Senhor, eu não consigo, eu não posso. No entanto, ele completou a oração dizendo assim: Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti, para ver o que é que o Senhor vai fazer, para ver o livramento que o Senhor há de dar para Israel. Isso é confiança que está lá dentro e que ninguém pode tirar, nem mesmo aquele que vem para roubar, matar e destruir.
Glória a Deus. E é essa atitude, só isso que Deus espera de nós. Pastor, mas eu não consigo. Comece, exercite, faça pela primeira vez, descubra que o Senhor está abençoando essa atitude, descubra que os dias são maus, que eles estão se encurtando, que não temos muito tempo e que este é o tempo de trabalhar. Então, hora de trabalhar é agora. Hoje é o dia sobremodo oportuno, dia de salvação, diz a palavra. Hoje é o dia de sairmos e pregarmos o Evangelho. Nós temos muito espaço aqui. Dá para ampliar esse negócio, dá para ir lá para trás, querido. Nós queremos encher este lugar, não só para nos orgulharmos disso, mas para sabermos que o céu está sendo povoado. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, não foi o que ele falou? Que todas elas, pelo menos aquelas que são preparadas para pessoas que nós temos contato, que essas venham a estar cheias naquele dia. Posso ouvir outro amém? Glória a Deus. Atitude é o que o Senhor espera de nós. Finalmente, eu quero dizer para você que nós temos que estar preparados e com os olhos abertos, cabeça erguida, para estarmos prontos para os tempos do fim. Veja só Lucas capítulo 21, versículo 28. Jesus vem falando aqui no 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Está falando dos sinais, das coisas, dos acontecimentos do fim, mas veja um alerta da palavra aqui para ver que ainda assim vai ter gente adormecida, gente com os olhos fechados, gente cega espiritualmente. Aliás, a Bíblia diz que o Deus deste século, referindo-se ao inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz. Essa luz que é Jesus, da glória, esta luz. O trabalho do inimigo é cegar as pessoas, e ele tenta cegar a nós também. Mas quando a luz do Evangelho entra, quando Jesus entra em cena, quando você e eu, que fomos enviados como luz para este mundo, entramos em cena, as escamas caem, e as pessoas podem enxergar, assim como nós enxergamos um dia. Mas haverá um dia em que muitos estarão desapercebidos. A vinda do Senhor é iminente. Não sabemos quando será, mas é necessário que nós estejamos com os olhos abertos. Veja só. Ora, versículo 28. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É necessário percebermos que esses acontecimentos não são para nos derrotar, não são para nos entristecer, não são para mostrar o quanto as coisas estão difíceis, mas são para nós erguermos a cabeça cada vez mais e sabermos que o Senhor nunca disse que essas coisas não aconteceriam. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci este mundo. Mas quando virmos estes flagelos, estas coisas, estes acontecimentos, este endurecimento de coração, esta apostasia no mundo que nós estamos vivendo, é para nós levantarmos a cabeça, alegrarmos-nos, exultar e saber que o dia da redenção se aproxima. Muitos estarão, infelizmente, cabisbaixos, porque como andaram longe do Senhor, vão estar inseguros, vão estar incertos, nunca exercitaram estar perto do Senhor. Esta mensagem é uma oportunidade para nós revermos a atitude que nós vínhamos tomando. Por que é que o Senhor me deu este negócio, este empreendimento? Por que é que Deus me colocou aqui? Para o que é que Ele está me permitindo que eu tenha este grupo de amigos, de relacionamento? Para o que é que Deus está permitindo que estas coisas aconteçam? Para o que é que Deus permitiu e obrigou-nos até a irmos ao ar, como estamos sendo acompanhados por alguns à distância? Deus está nos enviando para onde a seara está branca. Mas é necessário nós estarmos atentos aos sinais, ao que acontece, e estarmos com a cabeça erguida, estarmos levantados, estarmos de pé, sabendo que estamos prontos para encontrar o Senhor. Ergam a cabeça. Já viu gente que está humilhada de cabeça erguida? Não. Já viu gente derrotada de cabeça erguida? Não. Vai estar assim.
É verdade ou não é? Quando ele diz erguei as cabeças, é porque há um risco muito grande de mesmo no meio das igrejas, não vou dizer no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo de Deus, mas no meio das religiões, pessoas despreparadas, desapercebidas, não focadas, gente que não está cumprindo o seu papel diante do Senhor e nem tentando fazer isso. Quando começarem a ver essas coisas, vão ficar apenas assustadas, cada vez mais com a cabeça abaixada. Ele diz para você e para mim, ergam a cabeça, alegrem-se, exultem, porque a redenção de você se aproxima. Glória a Deus. Fique de pé, meu amado, nós vamos orar. Você que está nos acompanhando à distância, nesse momento, ponha-se em atitude de oração. Se você está acamado, ore mesmo nesta porção. Se você pode, escolha um local em silêncio, agora em que você possa fazer a sua oração também. Quero convidá-lo a deixar uma atitude de fé e de determinação e de entrega, a sair do seu lugar, chegar aqui à frente para fazer a sua oração. A sua decisão de permanecer firme até o dia em que o Senhor chegar. E dizer, Senhor, eu não quero mais ficar cabisbaixo quando as coisas se complicam. Ao contrário, eu quero ter esse vislumbre de Deus, de entender que Tu estás trabalhando na minha vida. Agora eu abro os olhos, Senhor, para olhar para Ti, para olhar para o autor e consumador da fé que eu tenho, e para ser o exemplo a ser seguido. Se o Senhor assim permitir, eu quero viver a Tua vida aonde o Senhor permitir que eu esteja, no meu trabalho, na escola, no bairro, na vizinhança, na família, aonde for, Senhor, eis-me aqui para servir-te e honrar-te, e para que o Teu nome seja engrandecido. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, estamos gratos, como a Tua palavra nos recomenda estarmos. Estamos com os olhos postos em Ti. Estamos atentos à Tua voz e estamos esperançosos de dias em que maravilhas vão acontecer. Estamos aguardando o milagre, Senhor, de vermos os mortos sendo tirados do túmulo, de vermos pessoas sendo salvas, pessoas que não Te conheciam, que Te rejeitaram até então, sendo transformadas pela chegada do Evangelho, e isto, Senhor, através do testemunho desta igreja, da nossa pessoa particularmente. Senhor, queremos ver muitos sendo alcançados pelo mesmo Evangelho que nos alcançou. Como nós somos gratos a Ti, porque um dia o Senhor nos chamou, porque um dia ao ouvirmos a Tua voz e ao respondermos a este chamado, tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Hoje, Senhor, estamos aqui para dizer-Te que nunca mais queremos ficar cabisbaixos diante dos ataques do inimigo, e ao contrário, queremos ter a capacidade dada pelo Senhor e pelo Seu Espírito, de erguermos a nossa cabeça e de enxergarmos o que realmente está acontecendo no reino espiritual, e estarmos alerta a toda a possibilidade de darmos o nosso testemunho, de evangelizarmos, de levarmos a Tua palavra, de convidarmos, de trazermos pessoas para o convívio da Tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada um desses que veio aqui fazer a sua oração. Abençoa a Tua igreja que esteve aqui nesta noite. Abençoa os que nos acompanharam por essa transmissão, Senhor, em nome de Jesus. Sê com todos, edifica a vida de todos, fortalece o Teu povo e salva aqueles que ainda não Te conhecem, usando, Senhor, para isso, aqueles que aqui estão se dispondo para Te servir desta forma. Te louvamos e agradecemos no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto os que estão aqui vão...